God of War 2 é considerado um dos jogos que modelou o destino do Kratos para sempre. Mas para entendermos toda a narrativa, precisamos voltar no passado. Desde God of War 1, que eu ressaltei o vídeo sobre a origem do Kratos e tudo, todo o seu histórico de matar deuses, a gente sabe muito bem que ele se tornou um novo deus da guerra. E que depois de 13 anos, que sucede os eventos de God of War, Ghost of Sparta, a gente pode entender que o nosso querido e amigável Kratos de Esparta agora está sedento de vingança. Mas como isso aconteceu? Como que isso gerou reviravolta? Então, vamos para o vídeo sobre a história de God of War 2. Eu quero dizer a todos que essa questão da história do Kratos, ela vai ser ressaltada numa trilogia, tá? Então a gente falou do 1, a gente vai falar do 2 e a gente vai falar do 3, beleza? Sem enrolação, vamos lá. Kratos, em seu auge da sua carreira como deus da guerra, ele recebeu a bênção dos deuses do Olimpo, mas ele não sabia que isso custaria um preço muito maior. Então, para que o ciclo se quebrasse, Kratos percebeu que essa guerra contra os deuses ainda não acabou e que a vingança só está prestes a começar. No início do jogo, vemos que Kratos vislumbra o exército espartano sendo atacado pelo outro exército, dos Rhodianos. E esse exército que estava derrotando os espartanos deixou Kratos enfurecido. Então, Atena avisou para ele, falou assim, Kratos, não pode interferir, porque são coisas, né, de livre-arbítrio, etc. Tudo aquele clichê que os deuses gregos tinham, né? Aí, Kratos falou, não, dane-se, eu quero que tome no rabo, eu vou matar todo mundo a porrada. Quando Kratos desceu dos céus de onde ele estava, né, que agora é o deus da guerra, Kratos, ele derrotou geral ali, todo mundo na porrada, de sua forma gigantesca. Só que aí uma águia aparece, e dessa águia, ela diminuiu o tamanho do Kratos, deixando ele normal, como humano comum, e graças à tolice de Kratos, que essa águia, ela deu poderes ao Colosso, certo? Então, nesse aspecto, a gente pode entender que Kratos, ele errou feio dessa parte, porque ele estava numa euforia de derrotar os caras e tudo, e blá, 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 blá. Beleza. Continuando o enredo da história, Kratos chega em determinado momento que ele derrota os caras e tudo, só que Zeus, o pai dos deuses, que é em tese meio que comparativo com Odin, chegou em determinado momento e falou assim, Kratos, eu vou lhe dar a espada do Olímpio, a lâmina do Olímpio, que ela derrotou os titãs, e agora ela será oferecida para você. Kratos foi lá, não negligenciou 2 vezes, não fez sem hesitar, pegou a espada. Quando ele derrotou o Colosso, sua arrogância, né, que era bem nítida e tudo, ele perdeu metade do seu... Sem o negócio de tamanho dele, né, que ele fica grandão assim, gigante, nível, sei lá, Homem-Formiga da Marvel. E tal, e aí depois ele ficou no tamanho normal, como um ser humano comum, como um semideus comum, né? E aí, tudo era parte do plano de Zeus. Isso foi revelado quando a águia apareceu, que era o próprio Zeus. Zeus relatou a Kratos que tudo isso fazia parte do seu plano, só que ainda a parte da sua rendição. Lembrando que God of War Ghost of Sparta, você vai ter que acompanhar o jogo do Ghost of Sparta. Kratos descobre através da sua mãe que Zeus era seu pai biológico, é seu pai biológico. Então, nessa parte, Kratos já sabe que o pai dele é Zeus, certo?
Só depois de algum tempo também que veio o reviravolta, o retconzinho e tal, mas não foi nada se ocasionar. Então o que acontece? Kratos, ele entra no confronto contra Zeus, só que ele estava muito fraco o suficiente. E Zeus matou o Kratos com a lâmina do Olímpio. Porque o próprio Kratos recusou a se aliar a Zeus. Porque ele percebeu que tudo era armadilha de Zeus. Era tarde demais. Quando Zeus matou o Kratos, derrotou todos os espartanos, matou todo mundo na porrada, com a espada do Olímpio, Kratos foi lançado no submundo de Hades. E aí, desse submundo, Kratos ficou lá atormentado por eternidade. Pá, pá, matou o bicho, matou todo mundo. Pela Gaia. Gaia salvou a vida do Kratos. Em troca de quê? Em troca de ela falar bem assim: Kratos, liberte os meus titãs e vamos juntos derrotar Zeus. Ó que palhaçada que isso vai acontecer futuramente. Aí o Kratos acordou, regenerou a cicatriz do seu peitoral, né, do seu abdômen, e ele foi lá, pegou Pegasus e foi em direção à Ilha da Criação. Mas para isso acontecer, Gaia instruiu ele a consultar as Irmãs do Destino, as Fúrias do Destino, no caso, que é a Sisters of Fate, as Irmãs do Destino. Exatamente. Eu falei Fúrias do Destino, perdão. É Irmãs do Destino. E aí Kratos foi lá para consultar, porque elas são responsáveis pela linha temporal do universo de God of War. Elas são responsáveis pelo destino de um espartano, de um deus, de um semideus, até do próprio Zeus. Então, Kratos foi lá com fúria, só que aí ele caiu na montanha, que dessa montanha veio o Titã Tifão. E aí ele reencontrou também o Titã Prometeus. Para quem não sabe, Prometeus, na mitologia grega, ele foi condenado por Zeus por conta que ele descobriu a chama, o fogo do Olímpio. Então, nessa logística, God of War apresenta de uma forma bem dinâmica com o Prometeus. Prometeus falou bem assim: ó Kratos, se tu me libertar disso, dessa chama e tudo, eu posso te ajudar. Só que o Kratos não estava tão confiante assim. Então Kratos matou Prometeus, deixou ele à mercê da morte e recebeu os poderes da imortalidade do Prometeus. E nesse processo, o Kratos foi lá, derrotou bicho pra cacete, matou muita gente, matou pá. E ao longo do tempo, Kratos foi percebendo que Zeus era o... Aí beleza. Quando chegou lá das florestas, até que tem uma parte que você vai tipo a floresta, digamos assim, ele encontra o Rei Bárbaro. Como assim? Que é Rei Bárbaro, Levi? Eu não tô lembrado. No primeiro vídeo eu falei que do God of War, do primeiro jogo, Kratos derrota o Rei Bárbaro das cutscenes, ó. Tchá, 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 tchá. Só que aí, meus amigos, a treta acontece. Porque o Rei Bárbaro foi ressuscitado pelos deuses e se tornou um monstro carnívoro, sedento por vingança. E aí, beleza, Kratos derrotou ele, né? De forma brusca, humilhante. Pegou o martelo do Bárbaro, foi em direção até lá em cima e derrotou Teseu, Teseu, porque era o primo do Kratos, parente próximo, semideus também. E ele estava com o guardião do templo, como se fosse aqueles negócios, aqueles artefatos que leva o Kratos até as Irmãs do Destino. E aí, quando o Kratos mata ele, tudo, que ele descobre toda a cagada que está acontecendo, aí que a Gaia vai revelar para ele por qual motivo o Kratos deveria confiar nela. E depois Kratos fala bem. Mas enfim, o que acontece? Gaia fala que ela é a avó de Zeus.
Zeus foi criado por ela. Por quê? Porque Cronos havia consumido todos os seus filhos. Isso é comum na mitologia grega e tal, então é clichê, né, digamos. Mas a diferença é que Gaia instruiu Zeus a criar a lâmina do Olímpio, e entre outras coisas. E aí Zeus derrotou os titãs, usou a lâmina do Olímpio, e pum, acabou, já era. Aí Kratos, quando ele chegou nas armadilhas, que ele enfrentou deuses, semideuses, Perseu, aí ele foi lá, derrotou todo mundo na porrada, matou todo mundo, chegou o momento final, que era as Irmãs do Destino. Cada irmã era responsável pela linha do tempo do universo de God of War, da mitologia grega. Então, esse aspecto, a gente pode dizer e afirmar que Kratos estava putaço da vida por conta de Zeus. E aí ele chega lá, mata todo mundo. Só que as Irmãs do Destino vão voltar ao passado e vão revisitar o momento que o Kratos derrotou Ares, para matar o Kratos antes, na verdade, para destruir a lâmina dos deuses antes do Kratos derrotar Ares. Só que aí isso não acontece. Então a gente vai perceber ao longo da história de God of War 2 que o Kratos ele reencontra o Titã Atlas. Vamos chegar lá. Porque para você acompanhar o Titã Atlas, você tem que entender God of War X of Olympus. Beleza? Então vamos por partes. Aí Kratos foi lá, derrotou Ícaros e tudo. Só que o Atlas estava meio puto com o Kratos. Mais ou menos. Por causa dessas questões todas, né? E todo aquele procedimento e tal. Aí ele falou bem assim, olha, eu vou lhe ajudar a derrotar as Irmãs do Destino. Me explica por que eu deveria confiar em você. Que ele falou e tal. E aí Atlas deu os poderes dele para Kratos. E Kratos ficou ainda mais forte do que nunca. E aí a situação caga. E foi uma porra toda. E, enfim. Quando o Kratos chegou na linha do tempo do passado para impedir Zeus. Que eu vou resumir bem rápido porque eu vou pular algumas partes do vídeo. E aí ele vai lá e pede Zeus e tal, só que Zeus ficou surpreso. Como assim? Como é que o Kratos conseguiu? Foi pelas Irmãs do Destino? E aí Kratos matou todas as Irmãs do Destino, né, gente? Isso é lógico. Ele matou a Cito, matou a papapá, enfim, matou todo mundo a porrada. E aí chegou o determinado momento, Kratos foi lá, quando iria derrotar Zeus, Atena aparece e se sacrifica. Só que Atena disse que Zeus queria acabar com esse ciclo. Aí é que tá a grande jogada, que vai ser lá em God of War 3. Que eu vou fazer um vídeo especificamente falando sobre God of War 3. A história de God of War 3. Que vai ser épico demais. Então é isso, meu povo. Espero que tenham gostado do vídeo. E mais uma coisa. O Kratos, ele tá meio putaço com Zeus. Porque durante toda a história de God of War 2, a gente vai perceber que houve alguns momentos ali, por exemplo, de Ícaro, né? O Ícaro, filho de Dédalo, né? Os gigantes, os titãs, enfim. Aí, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Não foi uma forma tão boa quanto parece, mas é isso. 14 minutos do segundo tempo. É isso, galera. Obrigado a todos. Falou e até a próxima. Tchau, tchau.